Ó Santíssima Trindade, de ofuscante resplendor, és a fonte da bondade, donde emana o puro amor. Pai celeste e poderoso, nosso eterno Criador, vem recebe gracioso dos teus filhos o louvor. Verbo em carne revelado, nosso Redentor Jesus, pelo mal foi condenado, nos salvando sobre a cruz. Vem Espírito da vida, a verdade declarar, que nossa alma deprimida sempre pode consolar. Nas palavras do poeta cristão, saudamos cada um de vocês, chamamos todos bem-vindos que estão conosco neste culto. Que possamos ter este momento, tirar este tempo para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra e assim prestar a Ele o nosso louvor, o nosso culto de adoração. Seguimos cantando o primeiro hino. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos também nos achegar diante de Deus com fé, devoção e humildade, confessar a Ele todos os nossos pecados, pedir o seu perdão e confiar de que em Jesus Cristo Deus nos perdoa todos os pecados. Nós vamos orar. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e muitos pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo, e peço a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, o arrependimento, a busca do perdão e a confiança neste perdão. Que Deus nos conceda o seu Espírito Santo, que nos fortaleça a fé na certeza deste perdão em Cristo Jesus. Sigamos este culto em paz, perdoados,
sigamos a nossa vida em paz, certos do amor e do perdão de Deus. Que assim seja. Amém. Leitura do Salmo para este culto, lemos do Salmo 111, Louvor a Deus. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. E tudo o que Ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. Meu Jesus ressuscitou, Ele o prometeu fazer, e com isso confirmou o que sempre disse ser. Cristo nosso Salvador, o divino mediador. Meu Jesus ressuscitou, sua vitória vem mostrar que Deus Pai tudo aprovou, o que fez em meu lugar. Ele tem o paz, perdão e perfeita salvação. Meu Jesus ressuscitou, eu com Ele vencerei. O poder que o levantou, do sepulcro reviverei. Ao seu lado para o amar e com gratidão louvar. Leitura da Epístola para o culto de hoje, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lemos do capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 13. A boa notícia para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Até aqui a leitura da Epístola. Leitura do Santo Evangelho para este culto, conforme está escrito no Evangelho de Lucas. Lemos do capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 37. A vinda do reino.
Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos em conjunto a nossa fé cristã, falando junto as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Ele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo,
mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro os pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Prezados amigos, refletimos nas palavras bíblicas que ouvimos até aqui, destacando as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. Como estamos preparados para o dia da nossa partida deste mundo? Aliás, estamos preparados? Tem como estarmos preparados? A Bíblia nos ensina sobre a volta de Cristo, sobre o fim do mundo, sobre o juízo final. E aqui nós podemos lembrar o dia da nossa morte, quando termina a nossa vida aqui. E aí é importante, de fato, estarmos preparados, prontos para partirmos deste mundo, seja pela nossa morte, seja pela volta de Cristo, aquilo que for antes. Isso significa que devemos estar firmados na fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E para tanto precisamos, obviamente, olhar para a Palavra de Deus, para aquilo que Deus nos ensina e assim procurar viver esta Palavra de fato e de verdade. Mas se olharmos ao nosso redor, vemos o mundo, muitas pessoas vivendo como se não houvesse fim, como se a morte nunca chegasse, como se a volta de Cristo, anunciada pela Palavra de Deus, e nós falamos isso na confissão de fé do Credo Apostólico, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pessoas vivem como se isso fosse uma piada, uma brincadeira, apenas algumas palavras jogadas ao vento. Mas na seriedade deste tema, deste assunto, Jesus faz um alerta e chama a atenção. E ele lembra de situações do Antigo Testamento, do passado, começando por Noé, essa história tão bonita, tão emocionante, que nos chama a atenção desde crianças. Mas uma história muito séria, um acontecimento muito sério, e que nos ensina o que é estar preparado. Estar preparado é estar confiante em Jesus Cristo, é esperar em Deus. Certamente as pessoas no tempo de Noé debochavam, riam de Noé, da sua família. Certamente o chamavam de maluco. Hoje, certamente muitas pessoas riem de nós, debocham de nós, da fé cristã, da esperança que nós temos, porque para muitas pessoas isso não vale nada, isso não faz sentido. Mas para nós faz todo o sentido do mundo. Crer em Jesus, olhar para frente, ter esperança e assim vislumbrar pela fé a vida eterna no céu. Precisamos tomar cuidado para não entrarmos nessa onda do mundo, abandonar a fé, fazer de conta como se Deus nem existisse, muito menos um juízo final. Volto a dizer, este é um tema muito sério e precisamos estar atentos, cada um cuidando da sua vida de fé, da sua relação com Deus. Quantas vezes não somos relaxados? Quantas vezes não somos preguiçosos quando o assunto é a leitura bíblica, participação em cultos, a nossa vida de oração? E a ausência dessas coisas acaba esfriando a nossa fé, acaba esfriando a nossa relação com Deus e assim nos deixando despreparados para o dia da volta de Jesus Cristo, para o dia do juízo final. Nos tempos de Noé, quando a arca se fechou, quando o dilúvio começou, certamente aí sim bateu o desespero. Aí sim os gritos de ajuda, de socorro, de salvação
Certamente foram muitos, mas aí foi muito, muito tarde. Nós queremos estar preparados e Deus nos conceda a força do seu Espírito Santo para que jamais abandonemos a nossa fé. Claro que por sermos pecadores vacilamos, muitas vezes relaxamos, mas que Deus sempre nos chame de volta, que Ele nos mostre o seu caminho e que assim estejamos realmente preparados. Quando as coisas vão bem em nossa vida, especialmente nessa época, muitas vezes esquecemos de Deus. Achamos que não precisamos de Deus, que a vida aqui segue e que vai ser para sempre. Mas aí nos enganamos, esta não é a verdade. A verdade é que a nossa vida está sempre por um fio. Hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Cada um de nós certamente tem muitos exemplos de pessoas que da hora para outra, de um dia para o outro, adoeceram e vieram a falecer. Acidentes, tragédias, temos aos montes todos os dias, vemos no noticiário jovens, especialmente crianças, adultos, que de uma hora para outra partiram deste mundo. E nós estamos preparados para esse momento? Estamos fiéis a Jesus Cristo? Nos preocupamos com isso? Olhamos para esse tema? Nos preocupamos com os nossos filhos, com os nossos amigos, como eles estão? Muitas vezes nos preocupamos e olhamos por tantas coisas deste mundo: saúde, emprego, estudo, vestimenta, comida, moradia, tudo isso, que claro, é importante e faz parte. Mas muitas vezes esquecemos de olhar por aqueles que estão ao nosso redor e perguntar: como está a tua fé? Você está preparado para o caso de Jesus Cristo voltar? Ou para no caso de você morrer de uma hora para outra? Para onde você vai? Você vai para a vida eterna no céu? Portanto, a vinda do reino de Deus, como diz Jesus. Estejamos preparados. É simples, por outro lado, basta confiarmos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Basta colocarmos toda a nossa esperança nele e seguirmos a nossa vida. E aí sim, tanto faz quando Jesus vai voltar. Tanto faz quando for a hora da nossa morte. Porque daí vamos estar com Jesus lá no céu. Enquanto estamos aqui nesse mundo, obviamente queremos viver muitos e muitos anos ainda, mas ao mesmo tempo ansiosos, esperando a volta de Jesus Cristo, para partirmos deste mundo para a eternidade no céu. Livres de dor, de tristeza, de choro, de angústia, de preocupação. Que Deus nos guarde na fé no Salvador Jesus Cristo. Olhemos com muito carinho, com muita atenção para a nossa vida espiritual, para a nossa relação com Deus. E que assim possamos estar sempre muito bem preparados. Deus nos capacite para isso, Deus nos dê o seu Espírito Santo e nos fortaleça a fé. Que assim seja. Amém. Falamos com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te agradecemos e louvamos, porque nos fizeste Teu povo e ovelhas do Teu rebanho, e por vires a nós diariamente em Tua santa palavra, e sempre que recebemos os Teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltará, como Rei para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da Tua palavra, para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final na fé em Ti. Enquanto aguardamos a Tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa da nossa fé. Dá-nos coragem de participar no anúncio do Teu Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para levar a Tua palavra de esperança aos doentes e aos que sofrem.
Preserva entre nós um governo que nos permita exercer livremente a fé. Concede paz ao nosso país e às demais nações do mundo. Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros. Concede harmonia à tua igreja sobre a terra, para que a tua vontade seja feita. Estende a tua mão curadora aos doentes, tua presença aos solitários, tua coragem aos que vivem com medo e a tua esperança aos desesperados. Enquanto aguardamos a vinda de teu Filho Jesus Cristo no juízo final, faze-nos permanecer firmes na fé e em santidade de vida, preparando-nos para o encontro com Jesus Cristo, nosso Rei, em nome de quem oramos. Amém. Oramos todos em conjunto, com fé, com devoção, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. É sempre uma alegria muito grande ter cada um de vocês junto conosco. Pedimos que aqueles que puderem e quiserem, que compartilhem este culto junto nas suas redes sociais, junto com seus amigos, e assim vamos espalhar a palavra e o amor de Deus a cada vez mais pessoas. Somos instrumentos nas mãos de Deus e Deus quer que cada um de nós, com a sua capacidade, com os meios que tem ao seu dispor, que ajude nessa missão tão importante. E tão simples, tão fácil, com 1, 2, 3 cliques, toques no seu celular, no seu computador, nós podemos então levar essa palavra tão longe e é tão importante essa missão de cada um de nós. Fica aí o nosso convite e desde já a nossa gratidão. Tenham todos uma abençoada semana. Terminamos o culto cantando mais um hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de face reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Na graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo entrando, a vida transforma, e os dias